Em que área você está sendo tentado hoje? Em que área? Em que situação você está sendo tentado hoje? Não ceda. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar sobre o último versículo da oração do Pai Nosso, que está lá registrado em Lucas capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, como está registrado lá em Mateus capítulo 6. Continuando Lucas, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Hoje nós vamos falar sobre não nos deixes cair em tentação. E para falar sobre isso, eu gostaria de ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quantas vezes nós já ouvimos alguém falar, ou talvez você já falou, que você estava sendo tentado por Deus, porque Deus estava permitindo a tentação na sua vida. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos diz que ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus. Por quê? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus é santo e nele não há mal nenhum. Nele não há maldade. Por isso Deus não pode ser tentado pelo mal. Por isso Deus não tenta a ninguém. Mas continuando a leitura, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quantas vezes você não teve o desejo de mentir, só para se sair bem em uma situação? Só para que você não recebesse a consequência daquela atitude. Veio em você o quê? O impulso, o ímpeto, o desejo de mentir. Quantas vezes você não cobiçou algo que é de alguém? Não olhou para a vida daquela pessoa, ou para o que aquela pessoa tinha, ou por algo que você viu e cobiçou aquilo. Nasceu de dentro de você a cobiça. Quantas vezes você não sentiu inveja? Você não invejou alguém, alguma pessoa, alguma situação. Tudo isso partiu de dentro de você, do mau desejo que há dentro de você. E quantas vezes você não foi seduzida pela mentira e arrastada por ela e mentiu? Quantas vezes você não foi seduzida e arrastada pela cobiça e acabou caindo na inveja? Quantas vezes? Então, a tentação é algo que vem de dentro de nós. Nasce dentro de nós. Continuando. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então, esse desejo de inveja, de cobiça, de mentira, muitas vezes desejo de ira, esse desejo tendo concebido
dá à luz o pecado. Todas as vezes que eu tenho a inveja no meu coração e ajo pela inveja, eu dou à luz ao pecado. Todas as vezes que vem o desejo da mentira e eu ajo mentindo, eu dou à luz ao pecado. Todas as vezes que eu cobiço e ajo pela cobiça, dou à luz ao pecado. Todas as vezes que eu ajo pela ira, eu dou à luz ao pecado. E após ter se consumado, após eu consumar este pecado, agir de acordo com essa tentação que veio dentro de mim, gera a morte. Vem a morte. O salário do pecado é a morte. E naquela situação, e naquele momento que eu agi, motivada, inspirada pela tentação, pelo mau desejo que há dentro de mim, eu gero morte naquela situação, naquela área da minha vida. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim, Jesus falando: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, ore. Aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar para o Pai. Não nos deixes cair em tentação. A tentação sempre virá. Ela sempre virá. O mau desejo, ele volta e meia estará dentro de você. Muitas vezes o mau desejo está dentro de você quieto, calado. Mas quando você menos espera, ele aflora. E a oração nossa tem que ser: Pai, não me deixe cair em tentação. Orar crendo que Deus, ele vai te fortalecer para que você não caia em tentação. Continuando em Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é mal, ele nasce dentro de nós, ele vem de dentro de nós. Nós não podemos nos enganar. A tentação surgirá, mas você precisa orar e vigiar. E como você vigia? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu oro para que o meu Pai não me deixe cair em tentação. E eu vigio as intenções do meu coração, vigio os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que se eles estejam de acordo com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, excelente e digno de louvor. Em que área você está sendo tentado hoje? Em que área? Em que situação você está sendo tentado hoje? Não ceda. Vigie. Ore. Vigie os seus sentimentos. Vigie a motivação do seu coração. Ore para que Deus te fortaleça, para que você não caia em tentação. E como continua dizendo ali no finalzinho da oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal de cedermos a essa tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que você, ao pedir ao seu Pai Celestial, que Ele não deixe você cair em tentação, que você peça com fé, crendo, que você hoje tenha a postura de vigiar, de parar, de ter sabedoria para discernir as intenções do seu coração,
A palavra de Deus fala, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, você não ceda à tentação, mas você resista ao mal e ele fugirá de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde a sua família, em nome de Jesus.